Olá, meu nome é Giovana Dantas, eu sou aluna mestranda do programa de pós-graduação de Educação, Arte e História da Cultura. Estou gravando esse vídeo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a minha pesquisa, sobre as problemáticas que eu quero desenvolver, qual é o meu objeto de estudo. Então, eu vou ler aqui com vocês alguns dos principais pontos, para que vocês possam conhecer um pouco mais disso que eu venho estudado e tentado desenvolver com tanta paixão. Bom, o problema central da minha pesquisa gira em torno de compreender em quais instâncias da sociedade se dão os objetos necessários para construir hierarquias de domínio social e cultural. Então, a minha pesquisa visa basicamente compreender como surgem os regimes totalitários. Então eu vou utilizar, vou me embasar bastante da teoria de regimes totalitários da Hannah Arendt, mas deslocando ela historicamente falando para a situação do Brasil atual e para eventos além do nazismo alemão, do fascismo italiano. Vai acontecer, esse deslocamento histórico-cultural. E como observar o nascer a raiz desses movimentos, a ascensão deles, o emergir das forças totalitárias e uma possibilidade de queda ou tomada de poder, no caso do regime totalitário. Então eu vou apresentar, todos esses fatores voltados desde o surgimento, até a ascensão, até uma possível a chegada do poder, e depois uma possível queda. Eu vou passar por tudo isso e como esse regime se constitui em diferentes sociedades, porque é muito importante que a gente tome a peculiaridade de cada cultura e cada sociedade que a gente está falando, porque mesmo sendo o mesmo objeto, que é o regime totalitário, se a gente para estudar seja a origem dele no Brasil, a origem dele na Alemanha, existem umas peculiaridades assim de diferença social. Um outro ponto que eu quero passar também é ampliar o estudo de ideologias do poder, que implica uma análise social e cultural do meio em que estamos inseridos, isso que eu acabei de falar, e também trazer reflexões acerca de supostos fatos e verdades de que a transformação das classes em massas pode ser observada de tempos em tempos na história da humanidade. Então eu também quero investigar como se dá a propaganda totalitária, como ela surge, como ela é constituída, a estética também e como isso acaba contribuindo para todo o processo de um regime totalitário, para todo o processo de instalação de um regime totalitário em um território. E a importância de trazer esse conceito para a contemporaneidade, mostrando como os traços do fenômeno da banalidade do mal, um conceito da Hannah Arendt presente na obra Eichmann em Jerusalém, e como isso pode transformar sociedades inteiras em massas, que é um outro conceito ligado ao totalitarismo, e como isso pode moldar todo um contexto histórico cultural de uma nação. E vamos para os objetivos finais. Como objetivo final, eu quero compreender que fenômeno ou o que a gente não está conseguindo observar com relação a esses regimes, porque eles acabam acontecendo de tempos em tempos na nossa sociedade ocidental, não só ocidental, mas com foco com foco na sociedade ocidental. E o que a gente não tem percebido com relação a como esses regimes atuam, como eles surgem, porque eles não param de surgir, porque a gente não consegue parar de vivenciar esse processo que já foi classificado, que já foi percebido, que já foi datado, e porque ele continua acontecendo de tempos em tempos. Bom, acho que é isso. Esses são os principais objetivos da minha pesquisa. Muito obrigada. Adorei apresentar isso para vocês.